Olá a todos vocês, eu sou o professor Fábio Sabino, professor de hebraico, grego, hermenêutica, exegese, escritor e palestrante, professor universitário há mais de 15 anos. E vamos a mais uma aula, mas antes disso, está aqui uma das minhas obras, Manual de Exegese do Antigo Testamento, uma crítica em Ezequiel 28. Vamos a mais uma aula? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Continuidade, hoje falarei, vou compartilhar meu esboço com vocês, tá? Vamos já compartilhar o esboço aqui para vocês acompanhar a aula de hoje, para vocês terem entendimento. Gente, quem quiser fazer uso do Superchat, fique à vontade. Quem quiser fazer doação para o meu Pix, fique à vontade. Até esqueci de colocar o meu Pix, mas o meu Pix é o meu número de celular. Está na descrição do vídeo, de qualquer vídeo meu. Só você ir lá rapidinho buscar. Só fazer um Pix aqui, uma doação, fique à vontade. Agradeço, tá bom? E vamos ao que interessa hoje, o conteúdo está... Vou compartilhar a tela porque eu vou fazer texto áureo que eu vou fazer uso hoje, para os senhores saberem, é esse aqui, ó. Hoje eu vou estar tratando sobre inferno, conforme o Apocalipse 1:18 que diz: "E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." Bom, então o texto está aqui, porque hoje eu vou fazer uso do livro do Apocalipse, sendo que eu poderia fazer uso de outros livros. Na verdade, gente, é o seguinte, eu vou fazer uso de todos os livros que faz menção da palavra inferno no Novo Testamento. Entenderam o raciocínio ou não? O conteúdo que o professor vai estar dando para vocês aqui, essa aula maravilhosa, eu vou estar pegando todos os textos do Novo Testamento, onde aparece a palavra inferno. E vamos ver se realmente existe o inferno. Bem claro? Bom, o que acontece? Nesse texto de Apocalipse, que eu vou compartilhar a tela novamente com vocês, para vocês entenderem meu raciocínio, na aula passada nós vimos a palavra inferno aportuguesada, só que uma má tradução, que o vocábulo correto era Geena. E os textos que farei uso hoje novamente, vamos ver qual a palavra que vai surgir. A palavra que nós teremos é adu. Adu, aqui está num caso, tá? Mas tem um caso nominativo, tem um caso genitivo, que nesse caso aqui é o caso genitivo, tá? Kai ekotas kleis tu tanatu kai tu adu. Deixa eu ver se tem uma aspiração aqui. Radu, ok? Radu. Aspiração áspera aqui, tá? Aí eu vou trabalhar então sobre o Hades, que a tradução colocou o quê? Inferno. Outro problema também nas Bíblias aí em português, tá? Erraram novamente. Quem é o Hades? Vamos ver quem é o Hades na literatura grega. Senta-se aí, senta-se, faz a sua pipoca, pega o seu refrigerante, seu chopp, seu gin, a sua vodka, o que você quiser. Senta aí que vem história hoje, hein? Vamos começar com fundo histórico para depois adentrarmos nesse texto aqui, belezinha? Eita, hoje, essas motos aí estão uma benção hoje. O Hades na literatura grega, vamos ver quem é o Hades? Primeiro, o vocábulo Hades origina-se do verbo ver, eiren no grego, e o prefixo negativo alfa aqui. E significa Hades, literalmente, o lugar que não é visto. O nome indica o fato de que o que realmente acontece aos mortos era desconhecido. Embora os primeiros gregos tivessem opiniões particulares sobre o Hades, toda vez que eu ler a palavra Hades, lembra-se que na sua Bíblia está inferno, tá? Inferno. Então, toda vez que eu falar Hades, a tradução em português colocou inferno. Então, eu já vou ler no vocábulo original, que nenhum tradutor respeitou. Traduziu tudo para inferno. Só que não é inferno, é Hades. Então, vamos primeiro saber quem é Hades, o que é Hades, para depois entendermos os textos, tá? Ficou mais claro agora? Ficou, né? Belezinha. Então, vamos lá, então. Embora os primeiros gregos tivessem opiniões particulares sobre o Hades, era considerado um lugar fora do alcance de qualquer ser humano. Então, o Hades era, na concepção grega, tá? Considerado um lugar fora do alcance de qualquer ser humano. Portanto, em última análise, era uma questão de especulação e não de conhecimento factual. Quando Odisseu, por exemplo, foi contado por Circe que deveria visitar o Hades e perguntar a Tiresias, Odisseu ficou com medo e chorou e se contorceu, pois nenhum homem tinha estado lá e voltasse. Estado lá onde? No Hades. Ou tira a palavra Hades, coloca inferno, tá? Para os gregos, o inferno, vou colocar agora aqui para simplificar para os senhores,
Inicialmente era o lugar no coração da terra para onde iam as almas de todos os mortos. Quando Odisseu chega ao Hades, ele encontra tanto os nobres mortos da guerra de Troia, como Aquiles, quantas personalidades notórias como Cassandra, a profetisa da desgraça. Embora se acreditasse que as almas dos mortos tinham uma existência sem sentido, Hades não era um local de tormento. Opa, peraí, então o inferno não era um local de tormento? O Hades não era um local de tormento? Deixa eu parar aqui e deixa eu vir aqui para os senhores. Então, o que acontece, gente? Para entrar nesse assunto sobre a palavra inferno, que ela está em toda a Bíblia, porém os tradutores traduziram mal o vocábulo, na verdade, não traduziram, tá? Não traduziram. Colocaram lá inferno por uma concepção própria para que os pais tivessem não, como até hoje tem muitos líderes religiosos o monopólio sobre as pessoas. Como que é isso? Colocando medo. Irmão, cuidado, se você for por esse caminho, você vai para o inferno, você vai ser atormentado, tá? Então, na verdade, o inferno, na concepção que é o Hades, que é o vocábulo correto, não era um lugar de tormento. Criaram, desenvolveram posteriormente. Peraí, professor. Então, não era um lugar de tormento? Não. Posteriormente, sim, se tornou um lugar de tormento. Depois, acho que o último texto que eu vou pegar antes de entrar em outros vocábulos, para definir o vocabulário, será no Evangelho de Lucas, tá? Que vai estar lá o rico, lá. Não, professor, se não é um lugar de tormento, o rico diz que estava sendo atormentado na chama. Calma que nós vamos discutir esse texto essa semana. E vamos ver onde vai parar o inferno que as crentaiadas criaram, que os pais das igrejas criaram, que os crentes criaram, que os próprios cristãos criaram. Mas foi a massa que criou? Não, não foi a massa que criou, gente. Infelizmente não. Então o inferno, como esse lugar de tormento que todo mundo acredita, isso veio posteriormente ao século I, tá? Ao século I, que era para colocar o medo nas pessoas, como até hoje isso existe. Então as pessoas se privam da vida de tantas outras coisas com medo do quê? Com medo do inferno, tá? Vou continuar meu raciocínio aqui no meu esboço. Vou compartilhar a tela novamente com vocês aqui, gente. Lembrando que só responderei perguntas após a conclusão do meu esboço, tá bom? Para não perder aqui meu raciocínio, tá? Continuo. Então, Hades não era um local de tormento, com exceção, talvez, de indivíduos como Sísifo, que foi forçado a rolar uma grande pedra até o topo de uma colina apenas para vê-la rolar no outro lado, de modo que ele teve que repetir o mesmo exercício novamente. Com o tempo, no entanto, Hades passou a ser visto como um lugar de fogo, com o passar do tempo, e tormento, aos quais personalidades malignas foram lançadas e através do qual o rio de fogo Periflegeton voou. Continuo. Hades no Antigo Testamento. O Hades é para onde todos vão após a morte. Para onde? Para o Hades. Que no Antigo Testamento, Hades é um termo da Septuaginta. Deixa eu parar aqui. Hades é um termo da Septuaginta que está no Antigo Testamento. A tradução de Hades no Antigo Testamento é Sheol, tá? Sheol. Sheol é inferno no Antigo Testamento. Nós vamos depois terminar o Novo, eu vou para o Antigo com vocês para ver se o conceito no Antigo Testamento se falava acerca de inferno, tá? Se o Sheol era inferno. Mas, quando eu terminar o Novo Testamento, aí eu vou para o Antigo. Por isso que eu falei, é uma sequência de aula todo dia só sobre o inferno, ou seja, o professor fará, eu farei aquilo que outras pessoas não fizeram e que pelo conhecimento já deveriam ter feito há muito tempo. Sanar a dúvida das pessoas, erradicar a mentira, erradicar o engano, mas não. Aqueles que dizem ser especialistas, pós-doutores e tantos outros, do seio cristão, do seio pentecostal, do seio protestante, neopentecostal, o raio que seja, todos com conteúdo, nunca tiraram essas vendas, nunca expuseram algo nu e cru para vocês, detalhadamente, com fundamentos, com pesquisa, não. Pode ver, tem um monte por isso. Sabe por que não vai fazer isso? Porque aí ele vai tirar o medo de você. É? E para que você vai estar na igreja? Para qual motivo?
vai estar dentro de um templo. Você acha que ele quer perder o dízimo, a oferta dele? Não, né? Lógico que não. Quer perder a mamata? Também não. Então é bom que você fique lá dentro e tenha medo do inferno, porque aí coloca-se na cabeça das pessoas, como hoje, que é domingo, que já começou vários cultos nas denominações, porque você tem que estar lá o domingo para receber a bênção de Deus, para se preservar. E ainda mais quando chega no momento da ceia, não, ainda bem que eu tomo a ceia, porque se eu tomar a ceia eu não vou para o inferno. Sabe por que eu consagro a minha vida? Eu consagro a minha vida para ir para o inferno. Sabe por que eu não deixo de dar o dízimo? Eu não deixo de dar o dízimo porque Malaquias fala, vós roubais a Deus. E lá no Apocalipse diz que o ladrão não entra no reino do céu. Então por isso que eu dou o dízimo. Olha o que faz com a mente de um ser humano. Mas vê se eles vão explicar essa naturalidade e verdade para vocês. Não, lógico que não. Lógico que não. Porque é uma raça de hipócritas. Tá? Esses que procuram colocar medo nas pessoas dentro das denominações é uma raça de salafrários e vagabundos. Esse é o termo que eu coloco. Sim, quem coloca medo nas pessoas para isolar as pessoas de um convívio social com seus familiares, seus amigos, vai colocar que tudo é do mundo. Me desculpe, para colocar o medo para que a pessoa não vá para o inferno. É o termo correto, não tem um outro vocabulário para colocar aqui não. Tá bom? Continua o raciocínio aqui. Vamos lá? Vamos lá para o Hades novamente aqui, senhores. Vamos lá para o Hades novamente. Vamos para o inferno novamente aqui. Vamos lá para o inferno. Vamos lá para o inferno que hoje vai pegar fogo no inferno. Vamos lá. O Hades é para onde todos vão após a morte. Não há distinção entre bom e mal. No conceito do Antigo Testamento. Hades na Septuaginta e Sheol, tá? Não há distinção entre justos e os ímpios. Torna-se o lar de figuras respeitadas como Jacó, Jó, Davi. Estão aonde esses camaradas, professor? Jacó, Jó e Davi estão aonde? Está tudo no inferno. Abraão está no inferno, Isaías está no inferno, Davi, o homem segundo o coração de Deus, está no inferno, está no Sheol, está no Hades, está no inferno, que é a palavra que os tradutores em português colocaram para Sheol e para Hades, foi tudo inferno. Então Davi está no inferno, tá? Salomão está no inferno, está todo, ó, Adão, Eva está no inferno, está todo mundo no inferno. Moisés, o grande escritor do Pentateuco, ele está onde? No inferno, no Sheol, está todo mundo no inferno, tá? Lá é o lugar de justo e ímpio, segundo o conceito de Hades na Septuaginta, e segundo o conceito do Sheol, que é um vocábulo em hebraico, que traduziram para inferno também. Torna-se o lar de figuras respeitadas, como Jacó, etc e tal. O Hades não é um lugar de punição escatológica, mas sim o destino de todos os seres humanos. Em Gênesis 42, 28, Jacó reclama que se perder seu filho Benjamim, depois de já ter perdido José, ele iria com tristeza para o inferno. Uma declaração que implica universalmente que se José fosse restaurado a ele, ele iria para o inferno em paz. Isso de fato acontece ou aconteceu em Gênesis 46, 30, onde depois de ver seu filho José, a quem ele acreditava estar morto, feliz e contente, agora declara sua prontidão para morrer. A Septuaginta em Jó 21, 13 vai mais longe para sugerir que aqueles no inferno estão em paz. Olha, que maravilha! Então as pessoas que estão no inferno, está todo mundo em paz. Tais descrições separam o inferno do Antigo Testamento dos escritos não bíblicos posteriores, onde o inferno, que eu estou colocando lendo o inferno para simplificar para você, porque tem gente que não vai entender. Então o termo correto é Hades, tá? Só que eu estou colocando inferno para dar mais peso para você entender. Peraí, professor, então não é inferno? Não. A tradução, os tradutores fizeram propositadamente. Tem pessoas que parece que eu tenho que ir para a lousa, às vezes, desenhar para entender. Esquece a palavra inferno, não existe na Bíblia. Como não, professor? Não. A palavra inferno no hebraico e no grego não existe. Não existe. Ficou bem claro agora? A mentira do inferno. Por que a mentira? Porque esse vocábulo latinizado não existe. Quais são as línguas originais? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Quais são as línguas originais da Bíblia? Vamos lá? Antigo Testamento, hebraico e aramaico. Do Novo, grego. A palavra inferno, a portuguesada, vem do latim. A Bíblia não foi escrita, ela originalmente não foi escrita em latim, senhores.
Não foi escrito em latim. Foi escrito em hebraico. Qual o vocábulo hebraico? Sheol. Sheol é inferno? Não. É isso que eu vou explicar para vocês com fundamento. Porque não adianta só falar que não. Tem que explicar como eu estou fazendo. Tem que fundamentar. Eu não posso colocar o que eu penso, que eu acho. Não, tem que provar. Tem que provar por A mais B. É isso que eu estou fazendo. Ok? Essa aulinha de graça aí para vocês, tá? Continua aqui, senhores. Vou dar continuidade aqui. Vamos lá para vocês verem o conteúdo. E a gente vai chegar numa conclusão, né, desse material de hoje aqui. Continuo. Tais descrições separam o Hades do Antigo Testamento, dos escritos não bíblicos posteriores, onde o Hades é descrito como um lugar de grande... Aí sim, depois que vai haver lá, aonde? Nos cristãos medievais. O que eles fizeram? Criaram o inferno, descrito como um lugar de grande tormento. Depois que virá isso aqui, ó, tá? Até então, não existia. Aí no Hades, ou no inferno, a inconsciência, ó, vamos lá? O problema é que o conceito antigo do Hades, do inferno, não há vida ou consciência. Em contraste com algumas culturas que imaginavam uma existência significativa na vida pós-morte. Sobre esse assunto aqui será a outra aula que eu darei, depois de eu concluir esse assunto sobre o inferno com vocês, que eu vou retomar a aula lá sobre vida pós-morte, tá? A Bíblia hebraica retrata Sheol como um lugar de silêncio e sem vida, aonde a existência humana chega ao fim. O que é isso? Sepultura. Esse é o sentido correto no Antigo Testamento, tá? Nesse aspecto, a Septuaginta segue de perto o hebraico. Tanto o hebraico quanto o grego de Jó 7:6-9, por exemplo, compara a pessoa que vai ao Hades a uma nuvem que desaparece. Olha o que diz o texto de Jó. Como a nuvem que se desvanece, assim aquele que desce ao inferno. Aquele que desce ao inferno, que na Septuaginta é Hades, que no hebraico é Sheol. Os dias de uma pessoa chegam ao fim sem esperança. Uma vez que uma pessoa morre, a expectativa por algo melhor morre com ele ou ela. Não há memória no inferno, nem há mais comunhão com Deus. O Hades é um lugar de silêncio, escuridão e esquecimento. Assim, uma pessoa que morre efetivamente cessa de existir. Eclesiastes 9:5 é ainda mais claro. Abre-se aspas. Pois os vivos que sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Fecha-se aspas, tá bom? Tá aí as referências bibliográficas e tudo mais. O Hades e a sepultura, vamos lá. Literalmente, Hades é simplesmente outro nome para sepultura. Isso é evidente tanto Sheol no texto hebraico, quanto Hades na Septuaginta, em Jó 17:13. O escritor, refletindo sobre o destino que espera que logo se abata sobre ele, queixa-se de que o Hades, ou inferno, se tornou o seu lar, que sua cama é a escuridão. A menção de uma cama é uma referência óbvia ao costume de enterrar os mortos em uma posição horizontal. Ele então acrescenta que o verme, isso é, no livro de Jó, e a corrupção se tornaram seus parceiros, e que significa que o corpo irá se decompor e sua existência chegará ao fim. Nesse aspecto, Hades não é um lugar de sofrimento. Ao contrário, é um lugar sem vida. Os mortos jazem em silêncio. Assim, Hades é sinônimo de túmulo. É isso. Haverá uma duração no Hades? No inferno? Haverá uma duração no inferno? A pessoa passará quanto tempo no inferno? Quanto tempo no Hades? Vamos ver. O Hades é considerado um lugar temporário, ou um lugar onde os mortos ficariam para sempre. A questão da duração está diretamente relacionada à questão da ressurreição. Tá? Ressurreição. As referências diretas à ressurreição corporal no Antigo Testamento são muito mais escassas do que no Novo Testamento. A ressurreição aparece apenas nos últimos escritos do Antigo Testamento, bem depois do exílio, ou seja, vieram com adaptações de outras culturas. Em outras palavras, quando o Antigo Testamento, que é escasso para falar sobre ressurreição corporal, quando vai tratar de ressurreição corporal, é muito escasso. E essa escassez, justamente, não era uma visão antiga. Se tem hoje 39 livros do Antigo Testamento. Vai procurar sobre ressurreição corporal no Antigo Testamento. Vê se você encontra mais de 30 referências. Procure lá. Procure. Agora vai no Novo. Existe, né? Por quê, professor? Porque são tudo adaptações, gente. A Bíblia é um livro
cheio de adaptações de outros registros, de outros contos, de outras ideias, de outras filosofias, de outras mitologias que eu provarei aqui hoje no livro do Apocalipse. Eu dei uma aula, foram 35 aulas. Quantas, professor? 35 aulas de 2 horas. Cada aula. Olha essa carga horária que boa, né? 35 aulas, do capítulo 1 até o último capítulo do Apocalipse eu dei. E está ao vivo, quem estudou comigo sabe disso. Foram quase 8 meses só sobre o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. Quer adquirir esse curso? Vou dar uma palhinha aqui hoje nesse assunto do Hades, viu? Só entrar no meu site ou entre em contato comigo que eu faço um preço bacana para vocês. Saber tudo sobre o livro do Apocalipse. Vou dar continuidade aqui, senhores. Gente, não esqueça daquele like, tá? Por favor, que vai me ajudar e muito isso. Continua o raciocínio, vamos lá? Bora lá. O Hades é considerado um lugar temporário ou um lugar onde os mortos ficariam para sempre. A questão da duração está diretamente relacionada à questão da ressurreição. As referências diretas à ressurreição corporal no Antigo Testamento são muito mais escassas do que no Novo Testamento. A ressurreição aparece apenas nos últimos escritos do Antigo Testamento, como Daniel, escrito pós-exílio, bem depois do exílio, ou seja, vieram com adaptações de outras culturas. Apesar da escassez de alusões diretas, a crença na ressurreição se reflete muitos textos antigos, como Jó, Samuel, Oséias, além disso, Daniel, e por aí você vai. Resumo. Primeiro, o Hades é o destino de toda a humanidade, tanto os justos quanto os ímpios. O que é o Hades? Vamos traduzir em português, colocaram inferno. Então, o inferno é o destino de toda a humanidade, tanto os justos quanto os ímpios. Mas não é o céu, professor? Não. Segundo a sua Bíblia, é o inferno. Vai o justo e vai o ímpio para lá. Pô, pastor, mas minha Bíblia diz que eu vou para o céu. Então, a sua tradução diz isso. Você vai quando para o céu? Quando você morre, vai para o céu? Tá errado, viu? Tá? Ninguém vai para o céu, não. Eu vou chegar lá, calma. Quando der a palestra sobre o que acontece após a morte, tá? Em segundo lugar, não é um lugar de tormento. O inferno, que é o vocábulo correto, é Hades, não é um lugar de tormento. Terceiro, não há vida ou existência em qualquer forma no Hades. Antes, é onde todas as funções normais associadas aos seres vivos chegam ao fim. Quarto, o Hades é frequentemente associado à sepultura física. Quinto, a duração da permanência do Hades não é especificada, mas com base na crença inicial na ressurreição corporal, com base na ideia de ressurreição corporal, segue-se que o Hades seria apenas temporário, o inferno temporário. Finalmente, os textos sobre o Hades presumem que pessoas mortas vão para lá, não almas imateriais. Na verdade, a ideia de uma dicotomia, que é corpo e alma, está ausente no Antigo Testamento e só aparece em escritos judaicos não bíblicos muito posteriores. Provavelmente devido à influência do quê? Da filosofia grega, tá, gente? O Hades na literatura judaica primitiva. Eita, agora vai. Hades é comumente considerado o destino de todas as pessoas, tanto perversas quanto justas. O testamento de Abraão retrata todas as pessoas reunidas pela foice da morte e indo para o Hades. Há também uma associação frequente entre o Hades e o pó. O livro de 2º Baruque implica que todos os mortos agora jazem no pó. Os oráculos sibilinos representam Adão e a sua geração indo para onde? Para o inferno e sendo cobertos pela terra. Em 1 Enoque, há um paralelo entre a terra e o Sheol. Nos livros apócrifos, vamos lá para os apócrifos. Gente, quando eu faço uma aula, quando eu dou minha aula, isso que eu estou dando para vocês aqui, esse conteúdo, é dessa forma que eu ensino em todos os meus cursos que eu dou ao vivo para os meus alunos. É dessa forma aqui. É tudo esquematizado, fundamentado, sem lorota, sem crença, sem fé. É o preto no branco e doa quem doer. É dessa forma que eu ministro com vocês estão vendo aqui agora, é dessa forma que eu ensino meus alunos. Alguns acham que eu estou ensinando história da carochinha. Não, gente. O professor Fábio é embasado, é com fundamentação. E tem gente com 300 diplomas reconhecidos pelo MEC que ensina só lorota, crença, fé. Não, ensine o conteúdo para o povo. O povo quer conteúdo. O povo está sedento da verdade, não da mentira. E tem um monte de gente por aí. Se diz tanta coisa e só ensinando a mentira para o povo. Quer ensinar a verdade? Já, quem é crente, quem é pastor, quem é líder, está dentro de uma igreja, comece a ensinar a verdade do dízimo para o seu povo, que é melhor, do que ensinar mentira e hipocrisia. Não é melhor? É, né? Ensina a verdade sobre dízimo.
Eu tenho um livro para ser publicado só sobre o dízimo. Mas pode deixar. Depois eu vou fazer uma série. Eu fiz uma live, mas vou dar uma aula, como eu estou dando aqui, só sobre o assunto do dízimo, que é o meu próximo livro que eu publicarei. Só sobre o dízimo. É Chicote no Lombo de Crente Safado e Picareta e Vagabundo. Obrigado aí, Thales de Mello. É chicote no lombo de crente. Crente, não vou generalizar não. De crente que manipula as pessoas. De crente, de alguns líderes que quer tirar o dinheiro do povo. A vida social do povo. Esse tipo de crente. Que eu chamo de vagabundo, salafrário e picareta. Tá? Esse sim. Esse eu chamo. Esse tipo de crente, tá? Para depois dizer que eu estou generalizando, viu? Tem gente que gosta de manipular as informações. É umas cambadas de vagabundo. Aquele que manipula minhas informações são as cambadas de safado. Continua, senhor. Vamos lá para o esboço novamente, para não perder tempo. Então, nos livros apócrifos, tem vários, gente. Vários livros aqui. Vou até dar uma passada aqui. Vamos entrar no que interessa aqui. Aqui, pronto. Vamos entrar agora Hades no Novo Testamento. Vamos lá, gente. É o seguinte. Deixa eu voltar aqui. O que acontece? Eu peguei a palavra inferno, que está na Bíblia dos Senhores aí, em português. Que o vocábulo original não é inferno, é Hades. Então a palavra Hades ocorre 11 vezes no Novo Testamento, 11 vezes, sendo 4 nos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Deixa eu dizer uma coisa para os senhores aqui já. Quais são os evangelhos sinóticos? Alguém sabe? Escreve aí no chat, por favor. Quais são os evangelhos sinóticos, por favor? Quais são eles? Vamos lá. Vamos ver se alguém se lembra o que é sinótica aí. Vai lá. Vamos lá, gente. Quais são os evangelhos sinóticos? Vamos ver se alguém se lembra aí. Sinótico é vista em conjunto. Quais são? Vamos lá, gente. Vamos. Oxe, tô com quase 400 pessoas aqui na live. Quais são? Bora. Não, menos João. Vamos lá. Quem colocou aqui? Vou aqui, ó. Não. Alexandre Iglesias, menos João. João não faz parte dos sinóticos, tá? É apenas Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? Isso, Érica, aí, isso. Mateus, Marcos e Lucas, isso. Aí, beleza. Ana também, isso, beleza. Pronto. Fechou. Cara, é Mateus, Marcos e Lucas, ok? Beleza. Aí tem uma questão. Vamos lá? Qual é o evangelho que procura tratar a divindade de Jesus? Qual é? Dentre os 4 evangelhos que procura tratar da divindade de Jesus. Eu estou abrindo só um parênteses aqui para mim entrar no livro do Apocalipse. Qual dos evangelhos, entre os 4, que procura defender a divindade de Jesus? Qual que é? Qual dos evangelhos? Qual dos 4? Procura defender a divindade. Isso, obrigado. Agora sim, agora todo mundo foi. O Will colocou, o LTV colocou, Alessandro Moraes colocou, o João, isso mesmo. Agora, sabe qual é o evangelho que não fala de inferno? Qual que é? O evangelho que não fala de inferno. Justamente o evangelho de João. Não tem. Não, não. O evangelho de João trata da divindade de Jesus, mas não trata de inferno. Acreditam nisso? É. Procura aí. Procure no evangelho de João inferno. Você quer ver outra questão? Procure em Paulo sobre o inferno. Procure lá. Procure lá Paulo falando sobre inferno. Já encontraram Paulo falando sobre inferno? Já? Por isso que eu falo, estudar faz bem. Produzir conteúdo honestamente faz bem. Não manipular o povo faz bem. Tem que rasgar o verbo. Continuo com o meu esboço aqui, senhores. Se você não sabia dessa, está sabendo agora, tá? O evangelho de João não trata de inferno, Paulo não fala de inferno. Cartas manipuladas vão falar de inferno. Continuo. Vamos lá, Apocalipse, então. A palavra Hades ocorre 11 vezes no Novo Testamento, sendo 4 nos evangelhos sinóticos, 2 em Atos e 5 em Apocalipse. Então vamos para o final, Apocalipse. Diz assim, ó. Apocalipse 1:18. E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Jesus dizendo, tá? Segundo o livro do Apocalipse. E tenho as chaves da morte e do inferno. É lindo. De onde surgiu o conceito de chave? Peraí, pessoal. Agora vem a pergunta. Se trata de uma metáfora? Se trata. Se trata de uma figura de linguagem? Se trata. Se trata de simbologia? Se trata. Peraí, pessoal. Então o livro do Apocalipse não é literal? Não é? Não. O livro do Apocalipse é um livro mitológico. É mitológico. O que contém no livro do Apocalipse é mitologia.
Para quem não sabe, eu tenho um vídeo que eu falo sobre a história do cânon do livro do Apocalipse. Se os senhores não sabem, quem está chegando agora e me conhecendo agora, o livro do Apocalipse, o cânon foi oficializado do Novo Testamento em 363 no Concílio de Laodiceia. E o livro do Apocalipse não fez parte do cânon. Foi entrar depois. Tinha o livro Apocalipse de Pedro. Peraí, o livro Apocalipse de Pedro tinha de João. Tinha tantos outros livros que não fez parte do cânon. Isso, alguns dos líderes não ensinam, né? Isso eles não ensinam. Lógico que não vai ensinar. Mas faz ensinar sobre dízimo, oferta e santidade. Colocar que a Bíblia é o único livro de regra, fé e prática para você não ir para o inferno. Essa é a verdade? Não. Essa é a mentira que colocaram na sua cabeça. Colocaram o inferno para a sua vida. Para você fazer o quê? Depender desses líderes safados e picaretas que ficam manipulando as pessoas. Essa é a verdade, nua e crua. Continuo. Vamos lá. Vamos ver quem vai dizer esse livro do Apocalipse aqui, senhores. Vamos lá. Vamos acabar com o inferno de vez. De onde surgiu o conceito de chave? Vamos ver? A referência ao Jesus exaltado como possuidor das chaves traz à mente a referência à sua posse da chave de Davi lá do capítulo 3. Embora não haja relação aparente entre as metáforas. Isso aqui que vocês estão vendo é a minha palhinha do curso de Apocalipse que eu dei para meus alunos, tá? O problema de tudo é que nessa metáfora a morte nunca é descrita em textos antigos como possuindo chaves. E muito menos chaves atribuídas ao inferno. Ou seja, você não vai encontrar na Bíblia, em lugar algum, falando da morte tendo chave, dentro de uma metáfora. Dentro de uma metáfora você não vai encontrar a morte com a chave e o inferno com chave. Ó, os dois têm chave. Conceito judaico, vamos lá? De acordo com algumas fontes judaicas, Deus mantém 3 chaves. Deus. A chave da chuva, do parto e do ressurgimento dos mortos. Já outras fontes judaicas referem-se a 4 chaves que só Deus possui. A chave da chuva, a chave da provisão, a chave das sepulturas e a chave da esterilidade. Fonte 79, 80, 81, vamos lá? 79, tá aqui, ó, Talmud. 80, Targum, tá bom? É o Talmud e o Targum, tá aqui, ó. Todo o meu conteúdo é feito com embasamento, com fundamentação, Sanhedrin, Midrash em Salmos e por aí se vai. O professor não fica aí falando o que acha ou o que pensa, tudo é pesquisado. Bom, sou um professor nato, né? Por mais que algumas pessoas me julguem por algumas questões, mas o que importa é o conteúdo que eu vos ofereço. Continuo, senhores. Vamos lá. Contou um tratado do Talmud, relata que a chave da chuva foi dada a Eliseu. Olha. E o Midrash relata que a chave da esterilidade foi dada a Eliseu e a chave da ressurreição a Elias. Isso tudo aqui, gente, para mim explicar o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Vocês já viram alguém explicar dessa forma detalhada? Não, né? Sabe por que não? Porque isso chama-se capacidade intelectiva, tá? Essa é a diferença, capacidade de pesquisa, de fonte, de raciocínio. Tem gente que tem diploma de pós-doutor, mas não tem essa capacidade. Ele só tem um papel, conteúdo que é bom e outra, e didática para ensinar também, tá? Não é só o teu papel, o papel por si só ensina. Alguém já viu um diploma ensinando? Diploma ensina? Não, diploma não ensina não. Quem ensina é a pessoa, tá? Papel não ensina não. Jesus tinha a chave? Vamos lá. Jesus tinha 2 chaves em sua mão, o texto diz. Jesus dizendo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, 2 chaves, da morte e do inferno. Jesus tinha 2 chaves? Vamos lá. A imagem de Jesus como porta-chaves em Apocalipse 1:18, ó, de onde se derivou, preste bem atenção agora. Derivou-se da popular concepção helenística da deusa Hecate como porta-chave. Deixa eu parar aqui. Então você tem o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Entrando agora no livro do Apocalipse, uma mitologia. Da onde o escritor do Apocalipse colocou 2 chaves na mão de Jesus. De uma mitologia de Hecate. Está dentro da sua Bíblia. Eu não sabia? Professor, mas não é revelação? O livro do Apocalipse não diz lá no início, professor, que é revelação de Jesus Cristo? Logo no capítulo 1, versículo 1, professor. É? É isso mesmo? Então, tem que colocar aqui a revelação para você acreditar em revelação.
Revelação é a mentira, é a papagaiada. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Peraí, a revelação de quem? É de Jesus ou de Deus? É o que está escrito aí em Apocalipse, capítulo 1 da sua Bíblia. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Tudo que está no Apocalipse aconteceu naquela época? Não. Sabe por que não vai acontecer? E nunca vai acontecer? É isso que eu provo nas minhas 35 aulas de Apocalipse, que é tudo mitológico, senhores, é mentira. Professor, eu estou 30 anos na igreja, pensando no livro do Apocalipse e tudo está acontecendo hoje. A pandemia, tanta desgraça, a professor em outros países, não é cumprimento de Apocalipse? Não. Não é cumprimento de nada, senhores. Falando em cumprimento, mês que vem começa, agora, a primeira semana de dezembro, profecias comparadas. Vamos ver se as profecias que estão nos 4 evangelhos são cumprimento na pessoa de Jesus? Vem estudar comigo a verdade do que ficar com a mentira, pelo amor de Deus. Ai. Vamos lá, continuo meu esboço aqui para não perder tempo. Tem muito conteúdo aqui, senhores. E eu gosto de terminar todo o meu conteúdo que eu separo para cada transmissão aqui com os senhores. Vamos lá. Vamos ver quem é Hecate. Hecate originou-se na Ásia Menor e foi muito popular durante o período helenístico e romano. Ela é a principal figura mitológica associada à posse das chaves da onde? Dos portões do inferno. Portões do inferno, portões do Hades, tá? Portão do Hades, quem vai falar isso daí? Hesíodo, tá bom? Vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Continua aqui. Opa, passei demais aqui. Opa, deixa eu ver se eu pulei demais. Não, tá certo. Aqui embaixo agora. No papiro mágico grego, Hecate é explicitamente identificada com Mene, Artemis, Perséfone e Selene. E se tem a seguinte expressão. Olha que lindo isso aqui. Eu sou o princípio e o fim. E todas as coisas são minhas. E em mim tudo se fez. A eternidade, o princípio e o fim. Onde encontra essa expressão aqui mesmo, gente? Eu sou o princípio e o fim. Quem foi que falou isso? E todas as coisas são minhas. E em mim tudo se fez. Quem foi que falou sobre isso? Onde está essa referência? Fale para mim agora, por favor. Onde está escrito isso? Eu sou o princípio e o fim. Tudo que foi feito por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Quem escreveu sobre isso? Quem? Fale aí para mim no chat, por favor. Quem escreveu sobre isso? João, isso mesmo. Aí vocês estão achando que é revelação no Evangelho de João, né? É. O Evangelho mais manipulado. Tem a minha aula aí que eu já dei. E agora? Olha de onde que vem algumas expressões aí na Bíblia dos senhores. Isso ninguém mostra, né? Isso ninguém vai trazer fundamento, não. Vai mostrar a verdade? Não, gente. Tem que mostrar a verdade para o povo. Por isso que eu já falei. Eu ensino como que a Bíblia surgiu. Como que essa Bíblia aqui, ó, de Jerusalém, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Como que a Bíblia surgiu? Veio, caiu de capa assim? É assim, não. Como que ela se originou? Qual a história por trás dela? Isso chama-se crítica das fontes. Qual as fontes que os escritores daqui fizeram uso, adaptaram para que ela surgisse? É isso que deve ser estudado. É isso que faz parte da exegese. Crítica das fontes faz parte da exegese, que é a minha área, tá aqui, ó. Minha área que tá aqui. E eu vou aproveitar e pegar na página 77, como as pessoas gostam de manipular as obras. Na página 77 do meu livro, gente, eu vou falar sobre os troncos verbais. Inifal, para quem não sabe, quando você tem a nota de rodapé, que você coloca lá CF, confira ou conferir, por que você discrimina ali a fonte? Porque você tem um livro que é um manual de exegese, não é uma gramática de hebraico, não. Então, o livro tem que ser sucinto a respeito do que você quer tratar. Exemplo, o hebraico lida com 7 troncos verbais. Um exemplo aqui, rapidinho, senhores. Kal, Nifal, Piel, Pual, Rifil, Rofal e Hitpael. O tronco Nifal é uma voz passiva. A primeira instância é passiva. Pode ter outras conotações? Pode. Professor, está no seu livro? Só ir na referência bibliográfica. Imagina se o professor vai escrever um livro e eu for detalhar tudo que existe dentro da sintaxe, gramática, estilística e concordância do hebraico. Aí não é um manual de exegese, né? Aí deve ser uma gramática em hebraico. Mas tem gente que é tão burra
e tão idiota, e ainda manipula informação. É, professor? É. Na página 77, só que a pessoa não faz isso. Manipula, diz assim, ó. Nifal é equivalente à voz passiva do português. A característica da voz passiva em hebraico é a inserção da consoante N, do ni, como prefixo do radical. Exemplo, niktal. O que significa niktal? Ele se matou, e não ele matou. A pessoa ainda tem o meu livro e ela manipula propositadamente. Não sei se vai dar para me mostrar aqui, vou fazer questão de eu colocar aqui na câmera. Tá escrito o que aí, gente? Ele matou ou ele se matou? Ah, ele se matou, né? Ah, obrigado. Beleza, isso é voz passiva, tá? Tá com o livro. E quando chega aqui embaixo, gente, ó, nas referências tá aí, ó. Page Kelly e tantos outros, isso aqui e as páginas. Para que serve isso, professor? É para a pessoa se aprofundar. Então, quando quem escreve um livro, para quem sabe escrever um livro, que não é leigo, a pessoa vai se aventurar a escrever um livro, a pessoa não sabe. Quando você coloca algo em um livro, qualquer um, tanto esse aqui meu, ó, ou quanto nesse aqui, ó, quando você coloca para conferir, para que conferir? É porque existe muito mais conteúdo, é para a pessoa ir lá conferir. Porque senão você vai criar uma biblioteca, né? Bom, isso para quem sabe, mas manipularam a minha informação, mandaram um vídeo aí, eu vi. Então, a pessoa falta com a verdade. Devia criar vergonha na cara. E é um crente ainda, um mentiroso ainda por cima. Manipula as informações. É um crente, picareta, é picareta mesmo. Salafrário. Prega contra o dízimo. Ensina a verdade pro povo. É, já, vamos falar dos pastores picareta. Prega lá contra o dízimo. Ensina a verdade pro teu público, não a mentira. E quando for pegar a obra de alguém, não manipula as informações, seu mentiroso. Filho do diabo. Porque quem mente, segundo a sua Bíblia, que você que é crente, você é filho do diabo. Tá? Vou deixar bem claro aqui. É para rasgar o véu? Vamos rasgar. E eu provo aqui, ó. Só que isso não faz, né? Tem que provar. Esses neófitos. Começando agora. Tô achando que é bambambam. Ah, cambada de salafrários, viu? Junta aí isso aí, mais umas corjas aí. Tudo picareta. Gente, quando se intitular de crente, colocar como santarrão demais, como um crente demais, toma cuidado. O inferno, se existisse, tinha que ser para essas cambadas aí. Continua aqui, senhores. Vamos lá. Mas para não perder tempo, que tem muito conteúdo aqui, o chicote vai estralar. Então Jesus tinha duas chaves. De onde que veio a chave, gente? Olha lá, ó. Recate, a expressão. Eu sou o princípio e o fim, e todas as coisas são minhas, e em mim tudo se fez, a eternidade, o princípio e o fim. Está aí na Bíblia dos senhores. Está aí. A tendência para elevar importantes divindades regionais como Recate para o papel de rainha cósmica pode ser vista na afirmação similar de que Afrodite controla o céu, terra e mar. O hino de Orfeu descreve Recate como amante dominante de todo o cosmo. Olha lá, vai lá em Apocalipse 1,7 para você ver o que vai acontecer. Recate é frequentemente dado o epíteto Cleiducus, porta-chaves. Perséfone, com quem Recate é frequentemente identificada, é dito comandar os portões do Hades nas entranhas da terra. O anjo Miguel é descrito no Apocalipse de Baruque como detentor das chaves do reino dos céus. Aqui eu termino esse Apocalipse, agora vamos para o capítulo 6, versículo 8, vamos lá, o que mais tem? Diz assim, ó. E eis, olhei um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Interessante. Algumas pessoas pensavam que o inferno era um local. Agora não é mais local, não. Tá? Esquece. Agora o inferno agora é uma personificação. A morte também não é mais um estado, não. Agora a morte também é um ser. Morte e inferno são seres. Lógico, uma figura de linguagem. Chama-se personificação. Da vida a seres inanimados, imateriais, tá? É o nome da figura de linguagem. O professor não é burro, não. O professor sabe. Mas eu coloco, às vezes, essa linguagem para colocar na cabeça. Se ninguém usa aí da Bíblia, falando com o cliente tem que dar mentira, sabendo que a mentira estão forçando os caras a dar dízimo e oferta, né? Aí eu tenho que detalhar tudo, e eu detalho tudo, né? Continuo. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Deu tudo lá. Morte e inferno. A expressão grega kairo katemenos epana utronoma ututrutanatus kairades eclute metiautu. E o nome do cavaleiro era a morte, o Hades o seguia. A morte é personificada 4 vezes no Apocalipse. E cada vez está ligada ao inferno personificado. A morte sempre vem antes de Hades. Nessas 4 referências é provável que morte
seja considerada aquela que reina sobre o inferno, reina sobre o Hades. Ou seja, morte é uma pessoa, enquanto Hades é o seu reino. Na literatura grega, a expressão ir para a casa de Hades significava morrer. Ah, eu vou para o inferno. No sentido que vou morrer. Um eufemismo, uma figura de linguagem. Indicando que essas duas noções estão intimamente associadas. Vou pular um pouquinho aqui. Vamos falar sobre o inferno. Na literatura cristã primitiva, inferno, ou Hades, que é o correto, é ocasionalmente personificado a fim de identificá-lo com a morte. Na tradição grega, Hades é uma divindade do submundo, é um deus. O que, professor? Hades é um deus? Hades é um deus na mitologia grega. E o que esse deus na mitologia grega está fazendo na palavra santa do Senhor no Novo Testamento? O que esse deus, agora eu estou entendendo por que tiraram a palavra Hades da sua Bíblia? Está ficando mais claro agora? Por que os tradutores, que começou com Jerônimo, começou com a Vulgata Latina, ele que colocou a palavra inferos. Caiu as versões em português, vieram com base em cima dessa. Por quê? Porque os tradutores, onde estava Sheol, Hades, Tártaro, Geena e tantos outros vocábulos, porque generalizaram e colocaram tudo quanto é lugar de inferno. Sabe por quê? Porque existia mitologia inserida na Bíblia que as pessoas têm como sagrada e santa. São 11 passagens mitológicas que tiraram o nome Hades e colocaram o nome inferno na sua Bíblia. Sabia disso? Não, está sabendo agora. Hades, procure na mitologia grega quem é Hades. É o nome de um deus grego. Sabe a parábola do... que é o último que eu vou trabalhar com vocês? Sabe a parábola do rico e do Lázaro? Se não me falha a memória, a versão Almeida Corrigida Fiel. Deixa eu ver se é isso mesmo, que eu vou compartilhar com os senhores. Lucas, capítulo 16. Deixa eu ver se é justamente qual a versão que vai trazer Hades, não vai trazer a palavra inferno. Vou provar isso aqui para os senhores, por isso que eu gosto de aula ao vivo, porque assim eu provo para as pessoas. Vou compartilhar minha tela aí. Vamos ver o que as versões em português fizeram, senhores? Vamos lá? Vou compartilhar a tela com os senhores aí. E espero que fique bem claro aí. Vamos lá? Onde as coisas vão parar, senhores? Lucas 16, 23. Desculpa. Almeida Revista e Corrigida diz: Enoades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha a Almeida Revista atualizada que colocou. No inferno. Olha o que a Almeida Corrigida Fiel colocou. No inferno. O que a King James colocou? No inferno. O que a Vulgata colocou? Inverno. E o grego colocou o quê? AD. AD. Tá aqui. E o que o hebraico do Novo Testamento colocou? Sheol. Eu provo e mostra que tá aí. A única versão em português que colocou Hades. Almeida, Revista e Corrigida. Vamos ver a Bíblia de Jerusalém, quem colocou? Lucas 16, 23. Vamos lá? Lucas 16, 23. Vamos lá. Lucas 16, 23. Eu gosto dessa Bíblia. Vamos ver o que colocou. Lucas 16, 23. Lucas 16, 23 colocou... Opa. Mudou. 23 colocou assim, ó. Na mansão dos mortos. A Bíblia de Jerusalém. Na mansão dos mortos. Tá aí. Entenderam agora? Porque o tradutor colocou inferno em tudo? Para descaracterizar a mitologia que está nas passagens que coloca inferno aí na sua Bíblia. Tirou o Deus grego e colocou inferno. Aí as pessoas não sabem. Aí tem gente que diz que é professor disso e daquilo. Diz que é professor de grego, professor de hebraico, de aramaico, do raio que o parta. E por que não ensina isso para as pessoas? É isso que me deixa indignado. Gente aí arrotando conhecimento, melhor professor de grego. Ensina a verdade para o povo. Ensina a verdade para o povo. Explica quem é Hades no grego. Explica aí. Ainda tem gente que quer debater comigo. Debater o quê? Estrutura gramatical? Sintaxe? Não, meu filho. Eu quero debater a verdade, não é mentira, não. Continuo, senhores. Continuo, porque o caldo vai engrossar um pouquinho mais ainda. Calma que o caldo não engrossou ainda, não. Vai engrossar um pouquinho mais. Se prepare que o caldo vai engrossar um pouquinho mais ainda.
Continuo. Então, na tradição grega, Hades é uma divindade do submundo e um nome para o próprio submundo. Então, é tanto um ser como um nome próprio para o submundo. Isso está na mitologia grega, tá? Depois eu passo aqui de quem... Depois vocês pesquisem. Hades é parentesco com Zeus e com tantos outros deuses. Hades é ocasionalmente personificado na literatura judaica primitiva. Na mitologia grega, o submundo é personificado pelo deus Hades, que figura proeminentemente em muitos mitos. Embora no grego clássico agora, tá falando do grego helenístico, agora o grego clássico, Hades seja referido sempre como uma pessoa e nunca como um lugar. No grego helenístico, Hades pode ser referido como uma pessoa e como um lugar. Diferença entre o grego helenístico e o grego clássico. Tem as diferenças? Tem. Referência bibliográfica tem, professor? Lógico que tem. 98 e 99. Tá aqui, ó. 98, 99. Vai lá em Ilíada. Vai lá. Vai lá. Vai lá em Antiguidade, Flávio José. Vai lá. Vai lá estudar. Eu vou contar para vocês. Eu fico revoltado com alguns, viu? Vamos lá, gente. Hades pode ser representado como um ser malévolo que causa a morte de uma pessoa. Pode? Pode. Morte e sono. Thanatos e Hipnos são personificados como irmãos. Estudiosos relatam que havia estátuas deles em Esparta. Eles representavam a cessação da vida, mas não são descritos como assassinos. Fechamos. Vamos para mais um Apocalipse agora? Vamos lá? Apocalipse 20, 13. Aí diz assim, Apocalipse 20, 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. O mar deu os mortos. Apocalipse está dizendo isso. Para quem acredita que é verdade, vamos ver. É tudo mitológico. Vamos lá. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Essa versão trouxe o além, mas não é além. Qual é a palavra correta? Inferno. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. É o que está na sua Bíblia, gente. Apocalipse 20, 13. Está aqui. Olha o grego aqui. Thanatos, morte. Rotanatos, cai. Hades aqui novamente. Contradição. Vamos para a contradição agora. Na Bíblia. Ah, mas na Bíblia não tem contradição não, professor. Não, tem não. Na Bíblia que você acha. Na que você acha, na que você pensa, não. Mas para quem lida com ela, com estudo, com exegese, que é a minha profissão, encontro várias. Vamos lá? A referência à existência do mar parece contradizer a destruição aparente do céu e da terra no versículo 11. Nós estamos no capítulo 13. Eu coloquei aparentemente contradição para não pegar tão pesado assim. E o desaparecimento do mar é especificamente mencionado em Apocalipse capítulo 21. O leitor moderno também se perguntará como é possível narrar o julgamento final dos mortos no versículo 12, embora sua ressurreição não seja mencionada até o versículo 13. Embora seja possível que todo o versículo 13 seja uma inserção posterior do autor ou do copista, também é possível que esse seja mais um exemplo de seu uso de hysteron proton. Ou seja, o que é isso? A organização dos eventos no reverso de sua ordem lógica. Antigas sociedades costeiras, como gregos, romanos, palestinos, tinham consciência de duas moradas dos mortos. O mar, invariavelmente considerado impróprio e não natural, e a terra, amplamente considerada como apropriada e como a região abaixo da qual se pensava que o reino de Hades estava localizado. A crença popular de que almas daqueles que morreram no mar não entraram no Hades, mas permaneceram onde morreram na água, é expressa em fontes antigas. Existem conceitos que as pessoas que morreram no mar, o corpo está lá, a alma está lá, não foi para canto algum, tá? Continuo. Embora ocasionalmente se encontre o mar em comparação com Hades, o mar, que está no livro do Apocalipse aqui, Hades é principalmente associado com aqueles enterrados na terra. A morte e o Hades são frequentemente comparados e os dois são personificados 4 vezes no livro do Apocalipse. Eles estão sempre nessa ordem, sugerindo que morte é considerada governante do reino do Hades. A eliminação final da morte é mencionada em Apocalipse 21:4. O que, professor?
a morte eliminada. Vamos chegar lá, tá? Aí Paulo fala em 1 Coríntios 15, 26. A morte e o Hades entregarão os seus mortos. Não, desculpa. Que vai falar que a morte vai morrer lá em 1 Coríntios 15, 26, vai falar sobre isso. A frase a morte e o inferno entregaram os seus mortos é problemática, pois é improvável que o autor conceda a morte e o Hades como duas entidades separadas. Duas entidades. É dois espíritos. Não é mais um estado morte e não é mais um lugar inferno. Agora são entidades. Isso é o seu livro do Apocalipse. É a sua palavra inefável. É a inerrante palavra que você tem, a palavra de Deus. Essa é a sua palavra de Deus. É a sua Bíblia que está escrito aí. Que você acredita tanto e venera. É isso. Só que a verdade ninguém ensina. Sabe por que você defende a sua Bíblia com os dentes? Como sagrada, inerrante e tudo mais? Porque no dia que as pessoas começarem a ensinar a verdade para você, isso acaba. Isso tudo acaba. Você vai ter a Bíblia num outro aspecto. Só que a tua fé e crença vai mudar. Vai deixar de ter? Não, você não vai deixar de ter fé e nem deixar de ter crença. Pelo contrário, a sua fé será mais pautada, fundamentada, não sendo manipulada por várias pessoas que falam um monte de lorotas por aí. Para fechar, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Nossa Senhora, agora complicou mais ainda. Professor, está escrito isso, está na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Cairotanatus, cairorades, ebletesan eisten, liminen tu pirós, autorotanatus, rodeuteros, estem relinetus pirós. A morte e o inferno morrerão? Para aqui um pouquinho. Agora eu vos pergunto. Então quer dizer que a morte e o inferno vai morrer? Então a morte, está escrito na sua Bíblia, Apocalipse, o inferno vai morrer. Me explique isso dentro da metáfora agora. Me explique. Isso como uma figura de linguagem. Vos pergunto, a morte é real? Então as pessoas não morrem? Então as pessoas que foram sepultadas essa semana toda é mentira? É figura de linguagem? Os nossos entes queridos que morreram na pandemia é mentira? É uma figura de linguagem? E aí, como fica? Como fica, senhores? Como fica? Não fica, né? Continuo. Vamos lá? Vamos lá, senhores. Vamos deixar do achismo. Vamos colocar fundamentos. Aí vem a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Eita, já é outra coisa, né? Então vamos lá. Então nós temos a morte, é uma coisa. O inferno é outra coisa. O lago de fogo é outra coisa. É tudo outra coisa. Que eu vou explicar isso aqui, viu? Isso aqui eu vou explicar. Nas próximas aulas, o professor vai explicar isso aqui para os senhores, viu? Esta é a segunda morte. Eita, então não existe uma morte só não, gente. Existe outra morte também. A morte e o inferno morrerão? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Esta frase se trata de uma glossa explicativa. Tem que saber o que é glossa explicativa. Que é problemática, pois como a morte e o Hades, o inferno, podem experimentar a segunda morte, quando não experimentaram a primeira, como que a morte e o inferno vai provar a própria morte? Esse é o livro santo dos senhores, a Bíblia Sagrada. O livro do Apocalipse, que é o cumprimento para os dias de hoje, que nele não contém mitologia nenhuma, né? Interessante. Continuo. A frase a segunda morte é mencionada 2 vezes no Apocalipse. Antes do autor ligá-la 2 vezes com o lago de fogo em glossas explicativas. Se a morte e o inferno morrerão, quem é essa outra morte que irá matá-los? Ou seja, se a morte está morta, como pode ela matar a si mesma? Eu tenho que dar risada, senhores. Essa é a Bíblia. Essa é a Bíblia. Deixa eu só ler o superchat aqui e agradecer. Mateus Lima, obrigado pelo superchat, professor. O que os pastores aprenderam nesses cursos de teologia aqui no Brasil? Só exegese da Bíblia Sagrada em português? É isso que eu falo, gente.
Tem que estudar seriamente. Mas não adianta estudar seriamente e quando for ensinar as pessoas, coloque-se a mentira. Tá? Terminei sobre o Hades? Ainda não, gente. Aqui eu peguei só o livro do Apocalipse. Lembra? São 11 passagens. 11. Hoje eu lidei com o Apocalipse. Amanhã ou terça, amanhã eu tenho... Bom, a live já está começando no canal do Jason. E daqui a pouco estou indo para lá. E amanhã estarei numa live, mas não sobre esse assunto. Amanhã os 3 estarão no meu canal, Jason e o Antônio Miranda. Mas talvez eu faça amanhã na parte da tarde, na hora do almoço, ou na terça-feira à noite. Eu vou dissecar sobre esse inferno, todas as passagens. Eu vou fazer o que os teólogos aqui no Brasil não fazem. Me desculpa. Não estou sendo presunçoso, não. Estou sendo verdadeiro e sincero. Me encontra aí nas redes sociais. Pessoas pegando esse mesmo conteúdo que eu estou fazendo, preocupados em passar informação veraz, fundamentada para as pessoas que dissecam, como eu venho dissecando o conteúdo com vocês. Ou isso que me deixa indignado. Pessoas fazerem uso do título, mas não produzem conteúdo com honestidade para as pessoas. Produzem o engano, a falsificação, o medo, a manipulação. Até quando aguentaremos isso? Por isso que eu saí da denominação. Sabe por que eu saí da Assembleia de Deus? Porque eu não conseguia mais explanar a verdade para o povo. Eles queriam que eu seguisse a cartilha da mentira. Não, gente. A minha vida não é vida de mentira, não. A minha vida é vida de verdade. Doe a quem doer. Alexandre Brandão, obrigado aí pelo superchat. A morte morrendo de morte morrida é a palavra inspirada, né? João foi inspirado a fazer uso da mitologia. João foi inspirado a usar da mentira. Está na Bíblia dos Senhores. Está escrito. Não é isso que as pessoas falam, professor, mas está escrito na Bíblia então. A mentira, a falsidade. Ou seja, 11 atestações da palavra Hades, que é o nome de um deus mitológico. Mitológico. Aí, Sofrônio, Eusébio e Jerônimo, conhecido como o tal São Jerônimo, que fez a versão da Vulgata Latina. Traduziu tudo para inferno. Para quê? Para que ele fez? Por que ele fez isso? Por que ele fez isso, senhores? Para desmistificar a mitologia. Colocou o inferno para tirar os deuses gregos de dentro da Bíblia, do Novo Testamento. Para não caracterizar que, vamos colocar agora, que o evangelista Mateus, Marcos, Lucas e João fizeram uso de mitologia grega inserida em suas obras. Essa é a verdade? Essa é a verdade. Aí, porque se você deixa essa mitologia grega, se você deixa a palavra Hades, e as pessoas fossem pesquisar depois, elas veriam que se tratava de um deus grego. Aí ia falar, peraí, então Jesus fez uso da mitologia grega? É o que está na Bíblia dos Senhores. No livro do Apocalipse eu acabei de ler. Amanhã eu vou falar dos outros livros, de Mateus, de Lucas, as outras referências, que no português está inferno, mas no original é Hades. E vamos ver isso na boca de Jesus. Aí o que os tradutores fizeram? Não, ó. Vamos enfeitar, vamos criar uma palavrinha aí, vamos criar a palavra inferno, colocar aí, e vamos tirar o deus grego Hades. Como pode? O nosso Jesus santo, a nossa palavra santa, inspirável, inerrante, nós vamos colocar que Jesus falou sobre os deuses gregos. Nós vamos falar que os evangelistas escreveram sobre o deus grego Hades. Não pode. Ela é inefável. Ela é inspirada. Ela é sagrada. Tão sagrada que está aí a prova. Agora, eu desafio os professores de grego, os pastores, os teólogos, dizer para mim que no original grego não é Hades que está lá. Desafio agora. Vai. Esse é o desafio agora. Vamos lá, pastores pentecostais. Vamos lá, professores de gregos e hebraico. Prove para o seu público que o professor está ensinando aqui é mentira. Prove. Prove aí.
para o seu público que a palavra original lá no grego, no hebraico, que seja a palavra inferno latinizada. Prove. Prove para o seu público que Hades não é um deus grego, não, da mitologia grega. Prove isso para o seu público. Hombridade para isso vocês não têm. Vocês não têm vergonha na cara. Ensina isso para o seu público. Ensina essa verdade para as pessoas. Você, pastor, que está na sua igreja, em cima do púlpito, ensina a verdade para o seu público. Ensina a verdade para o seu público. Diz lá quem é Hades para o seu público. Não vão fazer isso. Vocês correm. Sabe por que vocês correm? Porque vocês são serviçais da mentira. Desafio qualquer um a dizer que o que está no original grego do Novo Testamento não é Hades, é inferno. Calma que ainda eu vou explicar sobre Tártaro, abismo, abissos no grego. Vou explicar sobre Sheol. Essa aula eu estou dando de graça para os senhores aqui, ó, de graça. Não estou cobrando R$1 dos senhores aqui, de graça. Que um curso desse aqui, senhores, esse curso que eu estou dando para você, essas lives de mais de 1 hora aqui, eu poderia dar um curso, gente. Inferno existe ou não? Os senhores seriam todas essas aulas aqui. Do jeito que eu ensino aqui, é a mesma forma que eu ensino em sala de aula. Com verdade e hombridade, não com mentira. Não com falsidade e com picaretagem, não. Tá? Eu prezo pela responsabilidade e pelo caráter das pessoas. O que eu nunca vou aceitar é cambada de salafrários manipulando pessoas com mentira apenas para ter as pessoas para si e inserir o medo dentro delas. Se a pessoa quer ir para a praia, um crente quer ir para a praia, quantas vezes eu passei por isso? O crente quer ir para a praia, não pode no carnaval, não, irmão, quer, é festa da carne, é do capeta, vamos pro retiro espiritual. Que raio de retiro espiritual que tem? Tudo uma cambada de salafrário. Coloca o medo nas pessoas. Irmão, você não pode deixar de tomar assim que você vai pro inferno. Irmã, se você não dá o dízimo, você vai pro inferno. Irmão, se você jogar bola, vai pro inferno. Irmã, se você assistir televisão, vai pro inferno. Tem isso, professor? Teve. Quantas igrejas proibiam as pessoas de ter televisão dentro de casa, gente? Igrejas que proibiam as irmãs cortar cabelo, que é pro inferno. Ainda vem umas irmãos, dizendo que foram arrebatados, foram lá pro inferno, viram um monte de gavetinha com cabelo. Ah, vai criar vergonha na cara. Aí vocês querem que eu vou explicar isso como? Com palavra, irmão, vai criar vergonha na sua cara, irmão. Não faça isso de falar para as pessoas, né, que elas vão pro inferno. Não, tem que soltar a mamona mesmo. É sentando a madeira. Cambada de salafrário, colocando medo nas pessoas. Que é isso? É isso que eu quero agora, o desafio. Vai lá, bora. Pega o seu público e fala. Se os autores, os copistas, não adulteraram. Hã? Não adulteraram. Vai lá. Olha a sua Bíblia em português aí, ó. Tudo inferno, 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 inferno. Tirar os infernos, né? Ô, paizinhos das igrejas, tiraram o inferno. Não, tiraram não. Colocaram o inferno. Tiraram a mitologia grega da boca de Jesus, dos escritos dos evangelhos, e colocaram a palavra inferno. Aí o povo, que naquela época não tinha condições de estudar, né? Não tinha. Só os pais das igrejas sabiam disso. Só os especialistas sabiam da verdade. Deturparam o texto, aplicaram para o povo leigo, sem acesso. Nós estamos no século XXI. Olha o tanto de gente que morreu de lá para cá com medo do tal inferno. Muita gente, né? Que deixaram de aniversário, não porque aniversário, meu irmão lá é candomblessista, eu não vou, é pagão. Aí eu não vou no casamento da minha prima, que ela é católica, eu não entro em igreja católica porque é pagão. Aí eu não deixo meu filho ali na escola porque hoje é festa de Cosme e Damião, eu não posso deixar ele porque também é pagão. Aí eu não vou lá pra praia porque as mulheradas tá tudo de fio dental e não é de Deus e se eu for lá eu vou pro inferno, tudo é pagão. Aí eu não tomo Coca-Cola porque Coca-Cola é do diabo e se eu tomar eu vou pro inferno, é pagão. Aí eu não passo a maionese Helmas porque Helmas vem de Hel, que é inferno. Aí eu vou pro inferno, é pagão. Aí eu não uso a camiseta Pai do Dido, que significa filho do diabo, Tony Counter, porque é a luz contra as trevas. Ah, porque é pagão, eu vou pro inferno.
olha o que as pessoas viveram na sua vida. Deixaram de comprar certos tipos de alimento, deixaram de ir em casas de famílias, em festividades e eventos, porque um lixo, uma porcaria de um líder religioso embutiu isso na cabeça das pessoas, colocou inferno e até hoje é assim, e as pessoas deixam de viver. Aí vocês acham que eu, professor Fábio, um exegeta neutro, vou tampar o sol com a peneira como muitos vagabundos fazem por aí? Não, senhor. Doe a quem doer e daqui para frente é só lapada. E eu desafio, vá lá, mostra para os seus alunos, mostra para as suas ovelhas, que o original que está no papiro, no manuscrito, no códice, no grego, é palavra inferno. Mostra lá no Antigo Testamento que a palavra que está lá não é Sheol, é inferno. Mostra lá e explica para pessoas o que é Hades. Explica. Explica, professores. Escola dominical. Explica, professores universitários, para os seus públicos, que são crentes e têm a Bíblia inerrante, infalível, Sagrada Escritura, que não tem contradição. Explica para o seu público que Hades não é um deus grego, que não é uma região da mitologia grega. Explica isso para o seu público. Muito obrigado, senhores, pelo carinho, pela atenção, pelo superchat. Não esqueçam daquele like, compartilha essa live, porque vai me ajudar e muito, e eu conto com os senhores. E peço outra gentileza, se inscreva no meu canal e, se possível, deixe as propagandas passarem por completo. Um abraço, até a próxima